Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Renan Sete, sou responsável pela coluna de negócios do Jornal Globo, a Capital. E eu estou aqui para mediar a última mesa do dia, né? Que se chama Do App às Ruas, uma sociedade guiada por dados. A gente vai debater como as tecnologias emergentes estão influenciando o dia a dia das pessoas e como a lógica do a um clique de distância está redefinindo o trabalho, consumo e comportamento. Os debatedores são Ana Carparelli, diretora Latam de Uber Direct, e Bruno Henriques, CEO do iFood Pago e COO de Marketplace do iFood. O pessoal já está me ouvindo aqui? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, Ana e Bruno. Eu queria primeiro pedir para a Ana, né, para situar um pouco a audiência, explicar o que é o Uber Direct e qual que é o papel desse negócio dentro do ecossistema do Uber, para depois a gente entrar no assunto propriamente dito da mesa. Por favor. Legal, Renan, obrigada. Desculpa não estar presente aí. Eu e o Bruno fomos impedidos pela ventania de chegar ao Rio, mas que Pois é, bom que deu agora que eu estou certo vendo vocês aqui, virtual. estão do outro lado. Pois é, exato. Bom, tentamos chegar, mas não foi possível, mas que bom que deu certo virtual mesmo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho do Uber Direct, então. A Uber Direct é a nossa solução, é a solução da Uber, né, de logística, de entrega para empresas, de entregas corporativas de última milha. Então, a gente serve empresas, os nossos clientes são as empresas que vão fazer entregas para os seus clientes finais, né? A gente usa tanto a rede de motoristas que atuam com carros quatro rodas, duas rodas, motocicletas e bicicletas para realizar essas entregas, né? E a gente usa toda a tecnologia de Uber para fazer uma roteirização inteligente e garantir uma entrega previsível e confiável para o cliente final. A gente faz as entregas expressas, que insere super nesse tema aí da conveniência e da sociedade do agora, mas também a gente atua em entregas de mesmo dia mais agrupadas e de próximo dia, de dia seguinte também, tá? É um serviço que começou a crescer, na verdade, em 2020 e já está atuando aí no globo todo. E é um serviço importante dentro do resultado da Uber aqui no Brasil? Sim, é um serviço super relevante da empresa como um todo, e na Uber do Brasil também, né? A gente tem grandes clientes que são aí marcas nacionais super conhecidas e cada vez mais crescendo em relevância. Maravilha, obrigado, Ana. E Bruno, explica para a gente aí o que é o iFood Pago, né? Esse negócio que você toca na iFood. Qual o tamanho ele já assumiu e como é que ele se insere no ecossistema como um todo do iFood? Bacana. Prazer, Renan. Obrigado pela oportunidade. Ana, a gente já se encontrou hoje, teve que voltar para casa. Se encontraram em Bom, Congonhas, legal. né? Estávamos prontos para entrar no avião e aí os voos foram cancelados. Mas, enfim, estamos aqui. Bom, o iFood Pago, ele surge com a missão de ajudar o nosso ecossistema a continuar crescendo. Tá? Bom, vocês acompanharam aí o crescimento do iFood nos últimos anos e o iFood é um ecossistema que ele une clientes, mas muitos restaurantes, né? São 450 mil restaurantes na plataforma e muitos entregadores também, né? E os restaurantes são os nossos empreendedores e o iFood Pago ele surge com a missão de ajudar esses empreendedores a crescerem. Então, para tangibilizar um pouquinho mais sobre o que o iFood Pago faz, ele oferece crédito para ajudar esses donos de restaurantes a construírem uma próxima unidade do restaurante, ou para expandir o salão, ou para qualquer investimento que ele tenha que fazer. E isso vem por conta dos dados que o iFood tem, né, e enxerga desses empreendedores, né? Então o iFood consegue enxergar muito bem como esses empreendedores estão atendendo os clientes, se os clientes estão gostando da comida, se eles estão voltando para consumir nesse restaurante portanto, a gente consegue inferir que esse restaurante pode ter um sucesso grande se ele receber investimento. Então, o iFood Pago vem para oferecer esse crédito. A gente já concedeu
mais de 2,8 bilhões em crédito para esses restaurantes. A nossa carteira está chegando agora a 2 bilhões. Para vocês terem um pouquinho de relevância, o iFood Pago faz 2 anos agora de existência, está com uma receita aproximadamente de 2,5 bilhões e cresce 100% ao ano. Então, é um negócio muito relevante, cada vez mais relevante, e que serve para apoiar o ecossistema no crescimento dele, do iFood. E muitas vezes ele é descrito como se fosse o banco digital do iFood. Essa nomenclatura vocês assumem, é por aí ou nem tanto? É uma fintech, eu diria aqui, Renan, porque, na verdade, acho que um banco é algo muito mais completo. A gente é muito focado no ecossistema. O iFood Pago, ele existe para fomentar o iFood, tá? E ele não tem uma vida independente. Então, a gente usa muito os dados que são coletados no iFood para ajudar esses restaurantes, no dia a dia deles. Um exemplo claro disso o produto é a maquinona, né? Então, aquela maquininha de receber pagamentos, hoje no iFood, ela leva dados e CRM para o dono do restaurante. O dono do restaurante, usando essa maquininha, ele passa a conhecer quem é o cliente. Ela tem um papel de digitalizar, de trazer essa digitalização para dentro do restaurante, que é um ambiente onde todos nós sempre fomos, gostamos, e o dono do restaurante simplesmente não sabe quais eram os clientes que estavam ali dentro. Então, o iFood está ajudando muito nessa digitalização através de produtos financeiros. Então, a gente se categoriza hoje muito mais como uma fintech de verdade que ajuda esse ecossistema a crescer. E como COO do marketplace como um todo, a sua atribuição vai além do iFood Pago, né? Você também está olhando para a operação do iFood como um todo, né? Exatamente, eu cuido da operação do iFood, que aí é essa tecnologia que leva comida e conveniência para casa de todo mundo. Então, ali tem toda a parte de cuidar do crescimento de demanda, da logística, dos restaurantes, da operação como um todo, né? O iFood, ele vem surgiu a partir da entrega tradicional de pizza, né? Que antigamente você fazia esse pedido pelo telefone, esse pedido foi digitalizado para um app e hoje em dia a gente leva cada vez mais coisas para as pessoas e tem transformado a maneira como o consumo realmente funciona, né? Então, para exemplificar, as categorias que mais crescem no iFood hoje são farmácia e mercado. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que efetivamente em 30 minutos elas podem ter o que elas querem na mão delas, né? E isso traz muita conveniência, eficiência, produtividade para o dia a dia. O iFood, ele entende que a gente consegue usar a tecnologia para tornar a vida das pessoas mais prática, né, mais produtiva e ajudar também aí a remodelar um pouco como é o consumo no varejo. Perfeito. E é esse exatamente o nosso tema aqui, né? A gente está falando da sociedade a um clique de distância, né? Então, eu queria perguntar para vocês, e começando pela Ana, quais são as mudanças sociais e nos comportamentos que você julga mais importante a partir da introdução do Uber aqui no ecossistema brasileiro, na economia brasileira? Qual é o principal Legal, impacto de vocês dentro da empresa que vocês percebem? legal, Renan. A cultura do agora, né, desse imediatismo de tudo a um clique, ela permeia não só a notícia que você quer receber assim que ela acontece, ou a mensagem que você tem que responder no momento que ela chega, mas também as relações de consumo, né? Acho que o Bruno bem colocou aqui como essa sociedade vira uma sociedade sob demanda das relações de consumo que ela tem. Então, quando eu penso na parte de mobilidade da Uber, como é que você chega da forma mais conveniente para o seu trajeto? Como que isso permitiu aquela expectativa do seu carro chegar rápido e você chegar de forma segura e confiável no seu destino final, né? E isso acontece nos diversos modais que a gente oferece, tanto veículo de carro quanto moto, e até incentivando veículos sustentáveis, com a parceria que a gente tem com a Tembici. Quando eu penso no Uber Direct, no setor de logística,
Isso está diretamente ligado a esse novo padrão de consumo que preza pela conveniência. Então, o consumidor final, ele quer consumir o bem, ele quer ter acesso ao serviço no momento que ele precisa, né? Então, não está mais disposto necessariamente a esperar o momento mais conveniente para a empresa entregar, mas a empresa tem que chegar a ele no momento que ele precisa. E aí, esse setor de logística e de entrega expressa e sob demanda se insere aí que entra a importância do Uber Direct, por isso que a gente surgiu e cresceu tanto ali naquele momento de pandemia e continua crescendo ainda mais. As marcas perceberam a importância de se aproximar do consumidor. A gente rodou uma pesquisa com o GWI, que mostrou que essa sociedade é 20% mais propensa a consumir sob demanda e que os clientes eles buscam uma conexão com a marca, né? Então eles querem que a experiência deles como um todo aconteça sem fricção. E aí que se insere a logística, né? Que tem que acontecer de forma invisível e transparente ali, ao mesmo tempo transparente para o consumidor, para que você receba aquele bem, aquele serviço da forma mais fluida possível dentro do seu dia a dia, da sua vida. Então é isso que a gente faz, a gente usa a tecnologia e os dados para permitir com que isso aconteça. Para reduzir essa fricção, sobretudo na logística, Exato. né? Agora, Uhum. o Bruno já pincelou um pouco sobre como o iFood mudou a nossa relação na hora de pedir comida e agora outros itens, né? Outros itens de consumo. Então, eu queria já te pedir para falar um pouco dos próximos passos, né? Na tua visão, como é que o iFood vai moldar o consumo, os hábitos de consumo nos próximos anos? Assim, tem um direcionamento dentro da empresa que vocês estão perseguindo? Olha, Renan, aqui eu costumo dizer que tudo que está a 30 minutos de você, você pode pedir pelo iFood, tá? Então, isso remodela muito o que a gente chama de local commerce, né? Aquele varejo que está efetivamente ao redor da tua casa e que você pode ter. Você tem duas opções de consumir. Você tem a relação com esse estabelecimento, porque você vai até ele, você conhece o dono, você se relaciona e tem essa opção, mas você também, através do iFood, ganha a opção de receber esse produto em casa. E isso depende muito do teu momento ali em termos de conveniência. O que que você prefere? Tem gente que fala, não, agora eu preciso ir, quero ir sair na loja, ou a pessoa não tem tempo. Então, aqui um exemplo, além do que eu citei de farmácia e groceries, que para mim são revoluções grandes, né? Então, a compra de mercado é um mercado muito grande que ainda não se digitalizou por completo aqui no Brasil, está no começo dessa jornada e a gente acredita que isso vai ser muito grande nos próximos anos. Mas mesmo os presenteáveis, né? Então, o exemplo que eu dou aqui pô, quem tem filho pequeno sabe que comprar presente para levar numa festinha de aniversário no meio da correria é Um desafio, algo né? complexo, é um desafio. Então, pô, você pode entrar no iFood e falar, putz, ó, eu quero entrar, comprar um presente e ter aqui em 20 minutos na minha mão. Acho que essa é uma tendência grande, tá? A segunda tendência que eu vejo é como a pandemia mudou os nossos hábitos de consumo, tá? E como a geração mais jovem também, ela usa o delivery com mais frequência. Um dos serviços que a gente tem colocado no iFood agora e está expandindo muito rápido é o Turbo, que é você receber a tua comida em 15, 20 minutos. Tá? E por que que isso é importante? Porque no dia de semana, de segunda a sexta-feira, todo mundo sabe, é 1 hora de almoço, no máximo, com reuniões marcadas antes e depois, e você precisa ter um serviço ágil e rápido para te entregar uma comida ali. Então, também o Turbo, o serviço Turbo, ele é algo que garante consistência e conveniência nesse consumo. Outro caminho aqui que a gente está explorando bastante é o iFood Hits, que é efetivamente trazer comida mais barata, tá? E incluir uma sociedade que ainda não estava consumindo delivery, porque os preços eram mais caros e agora a gente está viabilizando preços mais baixos também e pedidos com ticket médio mais baixo dentro da plataforma. Então, acho que tem São diversos categorias anos. com ticket menor, né? São restaurantes que não participavam do delivery ainda, né? Então, Entendi. vou dar um exemplo, assim, as marmitarias,
né? Você vê, ainda não vê elas completamente dentro do delivery, mas elas fazem parte da alimentação diária do brasileiro. Não é aquela alimentação da indulgência do final de semana que a gente está mais habituado. Então, isso tudo tem um mercado para entrar e para transformar, para continuar transformando o hábito de consumo e levar conveniência para as pessoas, para os clientes. Então, aposta no aumento da penetração, né, dessa solução aí a um clique de distância, né, em categorias com tickets menores e novas categorias, né? Exatamente. Agora, a gente falando da conveniência sob demanda, né, também tem um outro lado, que é um lado negativo, que é muito criticado, né, que é a pegada ambiental, a potencial fragilização do transporte de massas, né? Muita gente opta por pegar um Uber em vez de pegar um metrô, um ônibus, etc. O que vocês têm feito para reduzir esse impacto? Qual impacto preocupa mais vocês? Dentro da agenda, tanto de iFood e de Uber, o que vocês estão olhando? E aí eu queria começar pela Ana. Legal, Renan, esse é um tema super relevante aqui dentro. Falando de sustentabilidade, acho que tem uma parte aí que a gente fala bastante, que é a parte de inclusão econômica, que essa sociedade de conveniência sob demanda gerou uma nova forma de renda, uma nova forma flexível de renda, e que a gente continua fomentando esse debate público, né, para garantir que ele continue sendo flexível. E tem a parte da sustentabilidade ambiental, como você bem trouxe, que é muito relevante para a Uber, e também, olhando sobre a ótica, né, do Uber Direct, é muito relevante para os nossos parceiros. Metas de sustentabilidade e compromisso com isso são compromissos que a gente assume até nas nossas relações comerciais e contratuais com os nossos parceiros, e tem isso na relação com os investidores deles também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, como que a gente está fazendo para reduzir o impacto dessa sociedade aí mais imediata, que está tudo a um clique de distância, né? E passa muito por investir em modais que sejam mais sustentáveis. A gente está falando aqui de veículos elétricos e também de bicicleta. Tem uma participação super relevante na parte de entregas. Do lado de mobilidade, a gente tem uma parceria com a Tembici, que incentiva o deslocamento para trajetos mais curtos através de bicicleta. A gente está aumentando cada vez mais a participação de veículos elétricos dentro da plataforma da Uber e também incentivando muito a utilização de bicicletas para entrega. Como eu disse, isso é relevante não só para a gente, mas também para os clientes que nos contratam. Eles pedem isso para que a gente realize ali X% das entregas deles através de bicicleta. E isso foi uma meta super importante para a gente esse ano. A gente conseguiu uma taxa altíssima de entregas com bicicleta, que acaba ajudando a reduzir esse impacto. Mas acho que é importante a gente também falar que isso passa não só pela relação das empresas, né? É importante que o poder público e que existam políticas públicas que incentivem isso também, garantindo que a gente tenha infraestrutura nas cidades, né? Então, com a manutenção das faixas de bicicleta, para que elas continuem ampliando e que elas Ciclovia, existam, né? exatamente, que elas existam em segurança também, com incentivos a veículos elétricos, investimento nessa infraestrutura, para que essas coisas possam andar juntas. Entendi. Agora, há um número, não sei se você tem isso de cabeça, assim, há uma meta, um número de bicicletas que vocês querem ter na frota, plugadas no ecossistema de vocês? A gente não tem um número específico aqui, pelo menos não tenho aqui de cabeça do nosso lado de entregas de bicicleta, mas a gente tem uma meta interna muito forte para isso, que chega a quase metade aí das entregas. E a gente sabe, de novo, que tem vários clientes que são super importantes nossos que exigem que isso aconteça. Então, do meu lado, né, ali como olhando para o negócio, é um investimento contínuo que a gente faz para garantir que a gente tenha pessoas, né, que realizem entregas com esse modal e que isso aconteça de forma eficiente. Boa. E, Bruno, o que vocês estão fazendo no iFood quanto a isso, em termos de redução de impacto? Muito, assim, acho que tem uma parte aqui que é viabilizar embalagens mais sustentáveis para os donos de restaurantes e com menor custo, mas o nosso foco também é muito no modal elétrico, tá? Então, o iFood anunciou um investimento aí recentemente de 300 milhões de reais na Tembici e a gente está colocando 45 mil bikes, e-bikes na rua, né, nos próximos 2, 3 anos. Né, 20 mil bikes já no próximo ano, até 27, 20 mil bikes.
E as e-bikes, elas, obviamente, elas são assistidas, né? Então, ajuda o entregador, é um modal que, no modelo que a gente criou, ela fica mais barata para o entregador poder fazer as entregas e alugar a bike. Ele não precisa ser proprietário dessa bike, então ele aluga a bike, vai fazer a entrega e depois devolve ela no mesmo lugar. Ela, além de ser limpa, né, para o ambiente, é um meio de transporte que eles gostam muito por algumas razões. Primeiro, ela é fácil, né? Qualquer um consegue andar com uma bike. Ela é fácil de você estacionar, pegar o pedido, sair. É simples e também é um modal de, eu diria, de entrada. Né, nesse mercado para os entregadores. Então, tem muita gente que tem ambição de, pô, complementar a renda ou começar a fazer entrega, mas não tem uma motocicleta, então simplesmente pode ir lá alugar uma bike, fazer essas entregas e sair complementando a sua renda. Então, o impacto que a gente pretende gerar aqui é muito nessa linha de tanto ter um modal mais sustentável, né, não sustentável só na pegada de carbono, mas eu acho que também o modal elétrico tem um efeito em barulho, que eu acho super Sim. interessante, né? Quanto mais e-bikes a gente tiver, menos barulho talvez a gente tenha ali perto das nossas casas, e também de geração de renda, emprego ali, e a gente apoia muito os entregadores nisso. Mas acho que mais uma coisa que a gente faz bastante aqui com os entregadores é o programa Meu Diploma do Ensino Médio. Tá? Que é formar esses entregadores no ensino médio. Já são 11 mil entregadores formados com diploma de ensino médio, o que dá também a possibilidade deles alcançarem os sonhos deles, de terem os empregos que eles sempre sonharam, enfim, e usar o iFood como esse complemento de renda que é super importante para ele no dia a dia. Perfeito. E é interessante que vocês citaram, os dois citaram a Tembice, né? Tem sido um player aí crucial nesse ecossistema mais limpo, né? De tornar o modal mais limpo, né? É um parceiro privilegiado, né? Agora, falando de dados, né? A gente está aqui falando sobre o impacto da comodidade sob demanda e como é que os dados ajudam nessa relação, né? Mas quando a gente fala de Uber e de iFood, também tem um outro lado, que é a questão da assimetria de informação sobre o que as plataformas enxergam e o que os outros stakeholders enxergam, né? Os entregadores, os clientes, né? Como é que vocês veem essa crítica de que a Uber sabe muito mais sobre a minha corrida do que eu que sou motorista, ou o iFood sabe muito mais sobre a operação no meu restaurante do que eu que sou proprietário, né? Esse é um tema que vocês lidam internamente para tentar reduzir a fricção, reduzir o potencial atrito com os players. Queria começar ouvindo a Ana sobre isso. Claro, acho que a gente não pode esquecer que para que essa economia sob demanda aconteça, a gente tem que ter uma infraestrutura de dados super complexa que conecte todas as pontas ali da indústria e do mercado, né? Então, que conecte a plataforma aos restaurantes, aos mercados, às empresas, ao consumidor final, ao entregador, ao motorista. Então, essa infraestrutura de dados, essa conexão é super importante. Mas como você bem pontuou, Renan, é muito importante que isso aconteça de duas formas, né? A primeira delas é sobre a lei, né? Então, respeitando a privacidade de dados. Então, por isso, quando a gente fala sobre o tratamento dos dados, a gente nunca vai trabalhar com o dado individualizado ou para terceiros, principalmente, a gente está falando sempre de dados agregados e dentro dos parâmetros da lei. E tem também o outro lado, que é a questão da transparência do dado, que é o que você abordou aqui, né? Como é que a gente usa isso para garantir com que essas relações sejam mais transparentes e que as pessoas tenham as informações para tomar as melhores decisões. Do lado da Uber, a gente investe muito na transparência dos ganhos, e aí, de formas diferentes, né, a gente faz muita pesquisa, muito a participação ativa dos motoristas para nos explicar como que eles gostariam de ver esse ganho, né, mostrando para eles quanto que eles estão ganhando por corrida, quanto que eles estão ganhando por semana, para que isso seja o mais transparente para eles, para que eles consigam tomar essa decisão, dando mais informações para eles sobre as viagens que eles estão recebendo, para que eles consigam tomar a decisão se eles vão ou não aceitar aquela viagem, aquela entrega, né? E pro lado dos nossos clientes, né, dos meus clientes corporativos aqui no caso, também, de forma agregada, conseguindo trazer dados para que eles consigam entender
como que está performando a entrega deles, como é que está indo com relação a pedido do cliente, a região de cidade que eles estão mais atendendo. Então, apesar de eles terem muitas vezes esses dados do lado deles, eu consigo transformar isso em relatórios com tecnologia para que eles consigam também tomar melhor decisão. Então, isso é um tema muito importante para a gente aqui dentro, né, dos dois lados, tanto para garantir a privacidade dos usuários, mas também, né, e dos entregadores, de todos os stakeholders, mas também para garantir transparência e da forma como o usuário final, né, seja o entregador ou o cliente final, precisa ver esse dado. Né? Então, eu preciso garantir que eu estou dando esse dado da forma que é mais interessante para ele. Perfeito, Ana. E Bruno, e no iFood, há muito atrito com os restaurantes em relação a isso, com os entregadores em relação a isso? Como é que tem evoluído esse relacionamento sobre as informações da operação? Acho que, Renan, aqui falando sobre a proteção de dados, é muito em linha com o que a Ana falou, tudo é criptografado, tudo tem consentimento, enfim. Mas eu queria trazer aqui um ponto que é interessante. Isso tem evoluído de uma maneira muito positiva, porque aqui no iFood a gente entende que o ecossistema precisa crescer, né? O restaurante precisa crescer. Quanto mais o restaurante cresce, mais ele investe, mais ele gera emprego, mais unidades ele tem, mais o iFood também cresce. E uma coisa que eu já citei aqui, mas vou exemplificar de novo, né? O restaurante é um negócio que não foi digitalizado. E é um negócio assim que o brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de ir no restaurante, sentar, gastar um tempo, é bem atendido, a comida é muito boa e o cliente ele simplesmente levanta, vai embora e o dono do restaurante ele não sabe quem é aquele cliente. O que é muito diferente do mundo digital que a gente vive, né? O mundo digital você sabe os dados, você entende, você entrega comida na casa do cliente, você tem uma relação mais digitalizada e com mais alavancas de dados. Então, o que a gente visa aqui é levar esse potencial dos dados para dentro do restaurante e falar para o dono do restaurante, olha, você também pode conhecer quem é esse cliente que está aqui. Você também pode fazer as campanhas de marketing, remarketing e tudo que a gente faz no mundo digital para alavancar suas vendas. A maneira que a gente encontrou de fazer isso aqui no iFood Pago é através da Maquinona, né? Através da Maquinona, depois que você faz o pagamento e, teoricamente, o teu relacionamento teria acabado com aquele cliente, a Maquinona vai te pedir o telefone, né, o consentimento do usuário, e a partir daí o dono de restaurante começa a ter um relacionamento com aquele usuário. Ele começa a falar, olha, esse usuário, ele não voltou aqui faz 30 dias, eu posso mandar uma notificação para ele com algum voucher ou um gift back, ou eu posso estimular ele a fazer um pedido no iFood. Então, Outra o coisa próprio que o iFood restaurante faz essa demanda a vocês, né? ele faz a gestão da demanda, exatamente. Entendi. Que é semelhante. Então, o iFood, a gente enxerga como o nosso propósito de viabilizar essa digitalização para dentro do salão e entregar na mão do dono do restaurante essa gestão. Quanto mais ele crescer, mais benéfico é para todo mundo, tá? E não interessa, pode ser no salão, pode ser no delivery, o iFood hoje ele entende que a gente precisa ajudar esse empreendedor a crescer, e isso que é o mais importante aqui. Perfeito. Agora falando de um tema super importante, né? Vocês, como a gente já comentou aqui, têm um impacto enorme, né, na sociedade, sobretudo no mercado de trabalho, né? A gente sabe que está tramitando no Congresso pelo menos 2 projetos relevantes sobre isso, né? Que tentam estipular algumas regras sobre previdência, sobre pagamento, etc., né? E recentemente até o ministro Boulos, né, nos últimos dias, né, criou um grupo de trabalho para buscar um ganho mínimo, né, para os entregadores, afirmando, e aqui abre aspas dele, os entregadores trabalham demais e ganham pouco, os entregadores e os motoristas, né? Eu queria saber como é que vocês enxergam essa crítica e como é que vocês enxergam a regulação que está em curso. Sei que vocês participam diretamente do debate, então queria ouvir vocês um pouquinho sobre como tem evoluído essa discussão no Congresso e dentro das empresas. Começando pela Ana, por favor.
Renan, minha conexão caiu um pouquinho, mas acho que eu cheguei para a pergunta inteira aqui. A gente está falando aqui sobre o futuro do trabalho, né? Sobre a regulação que está em debate aí, sobre Exatamente. a questão de direitos. Isso é um tema central que a gente tem promovido o debate e que é tão importante para a gente, né? Acho que a Uber, com certeza como a iFood e várias outras plataformas, né? A gente está super aberto ao debate sobre como esse trabalho acontece. Para a gente é essencial que a gente avance em modelos que ampliem a proteção social, passando, por exemplo, por novas regulamentações que promovam a contribuição com a previdência social e outros pontos que são tão importantes. Mas é uma parte central que essas regulações consigam manter também a parte da flexibilidade e da autonomia desses trabalhadores de plataforma, né, desses entregadores e desses motoristas. Não sei se vocês têm esses dados, mas tem uma pesquisa do Datafolha que pontua que a grande maioria, mais de 75% dos motoristas, preferem manter o modelo flexível atual do que migrar, por exemplo, para um modelo 100% CLT. Então, a gente acredita sim em um modelo de uma nova regulação, a gente promove esse debate e acredita na ampliação desses direitos, mas garantindo que a gente consiga manter a flexibilidade que é tão prezada pelos próprios motoristas e entregadores. Então, é um tema que para a gente é super relevante, né? E do nosso lado, a gente tem também várias políticas internas e promove vários debates com os próprios motoristas para garantir que a gente está sempre ouvindo o que é relevante para eles e são parte integral aí para garantir que esse serviço continue acontecendo. E a expectativa de vocês é que agora no próximo ano saia finalmente um arranjo consolidado sobre isso, né? Porque o projeto do governo original é do ano passado ainda, né? E ainda está tramitando, e agora surgiu um novo projeto e um novo grupo de trabalho, né? Bruno, você acha que esse ano que vai entrar aí sai a regulação finalmente? Olha, Renan, a gente trabalha para isso. O iFood ele é a favor da regulação. Tá? A gente já vem lutando por isso há alguns anos obviamente, de trazer uma legislação que ela atenda a alguns critérios, né? Então, como a Ana bem pontuou aqui, acho que o primeiro critério é autonomia e flexibilidade, que é o que os entregadores pedem, né? Os entregadores pedem por essa autonomia, essa flexibilidade, por poder ter um outro emprego e complementar a renda, por poder trabalhar em mais de uma plataforma, enfim. O segundo pilar muito importante é a inclusão previdenciária, né? A gente sempre defendeu e a gente precisa de um modelo onde isso seja possível e viável. E o terceiro, que é muito importante para a gente também, é essa segurança jurídica para que as plataformas continuem investindo e melhorando esse serviço e apostando nesse serviço. Então, eu acho que tem aqui um caminho onde isso é necessário. Os entregadores eles precisam de uma legislação que ampare, que dê esse amparo previdenciário para eles, e também para as nossas plataformas poderem seguir investindo, melhorando e sendo essa empresa de tecnologia brasileira com o objetivo de fazer isso ficar cada vez melhor. Então, sim, eu espero que sim. Espero que saia uma regulação, exatamente, que saia essa regulação e que a gente resolva isso de uma vez. E especificamente sobre o ponto do pagamento mínimo, as plataformas têm um consenso de que isso seja necessário ou nem tanto, um arranjo flexível seria mais positivo? Como é que vocês enxergam isso? Começando Quer começar, né? pode ser pela Ana. Pode ser, sim. Olha, com relação a pontos mais específicos, né, como pagamento mínimo, acho que a gente tem que avaliar a regulação como um todo que ela propõe, porque ela não pode ser uma regulação também que vai deixar a estrutura tão rígida como a gente tem hoje um regime CLT, por exemplo. Então, eu queria voltar, assim, sendo repetitiva, que eu acho que é a parte mais importante, é garantir que esses trabalhadores de plataforma continuem sendo autônomos, que eles continuem tendo a flexibilidade e que o setor consiga continuar investindo. Então, se a gente tiver uma regulação que consiga ampliar os direitos desses trabalhadores, que incluam eles no sistema de previdência social, mas que consiga garantir a flexibilidade, traga previsibilidade para o setor investir, está ótimo, e vamos discutir tudo que está na mesa.
O que não pode é que seja proibitivo, né? Então, acho que a gente tem que avaliar a regulação como um todo para ver como que ela vai se comportar dentro de um contexto maior, né? Não só um ponto Um ponto específico. específico. E Bruno, a sua opinião sobre isso? A nossa opinião é que não deve existir um mínimo. E um mínimo, ele não faz sentido para essa regulação, porque eu vou te dar alguns exemplos. O mínimo em uma cidade é muito diferente do mínimo em outra cidade. O que é necessário em uma cidade é muito diferente de outra. Outra coisa que, né, a gente leva a conveniência e, por exemplo, se você está a 1 quilômetro da sua casa, essa entrega é muito mais rápida. Se você tem um pedido, por exemplo, igual eu citei, a gente vai viabilizar esse serviço agora para as marmitarias, para elas poderem alcançar mais casas, e isso tem um ticket médio menor. Quando você coloca um valor mínimo, você inviabiliza essa transação. Então, a gente acredita que, sim, precisa ter uma regulação, mas ela precisa também permitir o que eu falei, é dar essa segurança para as plataformas conseguirem continuarem investindo e expandindo as possibilidades de serviço, ao passo que garante também essa inclusão previdenciária e autonomia e flexibilidade para os entregadores. Então, qualquer coisa que restringe, na nossa visão, ela é prejudicial para a inovação e para o que a gente pode aumentar de oportunidade aqui de trabalho e emprego para todo mundo. Perfeito. A gente está aqui nos minutos finais. Eu tinha até algumas outras perguntas, mas eu queria encerrar focando no cenário competitivo, né, e na própria parceria entre iFood e Uber, né. A gente passou um período relativamente longo de poucos players entrando nesse mercado, até que esse ano uma grande notícia foi a entrada de players como Kita, 99 Food, no caso de delivery de comida. Eu queria saber como é que vocês enxergam essa concorrência e como é que ela se insere na parceria entre as duas plataformas. Começando pela Ana, por favor. Renan, competição acho que sempre significa mais acesso, mais inovação, né? Do nosso lado, a gente precisa se movimentar para inovar e para estar sempre à frente. E no final das contas, mais acesso e mais benefício para o usuário final. Então, acho que a notícia é boa para todo mundo, acaba movimentando o setor e acaba trazendo formas da gente inovar. Eu acho que a nossa parceria é um grande exemplo disso, né? A parceria que enfim, acho que é única no sentido de que são dois grandes aplicativos usados por tantas pessoas e topo aí de lembrança, né, de grande lembrança nos seus dois setores, de mobilidade e de conveniência, de pedido de restaurante, de mercado, de loja de conveniência, de farmácia, como o Bruno falou. E é uma parceria que permite que o usuário transite entre essas duas plataformas de conveniência de uma forma mais fluida. Então, hoje o usuário ele consegue do aplicativo do iFood pedir o veículo dele para se movimentar, né, para a mobilidade, e do aplicativo da Uber fazer o pedido dele de conveniência, de mercado, de farmácia, de restaurante, né? Além disso, traz outros benefícios para o usuário, como, por exemplo, o nosso clube de benefícios com uma oferta única. Então, eu acho que, voltando um pouco para a sua pergunta de competição, né, num cenário competitivo, a gente traz muito mais benefício para o usuário final, e a nossa parceria acho que é um exemplo de como a gente consegue trabalhar em algumas áreas que a gente compete, né? Então, eu faço entregas, de repente, para mercados e para lojas que estão dentro do iFood, como que duas empresas que até no passado competiram conseguem aqui colaborar para trazer mais valor para o usuário final. Então, a gente está muito animado para a parceria e para tudo que ela vai conseguir entregar aí para o usuário e para toda a sociedade. É verdade, vocês já foram concorrentes no passado, né? Agora, Bruno, a Ana falou que a concorrência é bem-vinda. O iFood, que é o mais desafiado aí entre essas novas competidoras, não sei se vocês acham tão bem-vindo assim. O que você acha? A gente acredita que isso é normal, né? Assim, a gente sempre teve grandes competidores, o Uber Eats sempre foi um grande competidor nosso. Obviamente agora são dois novos competidores aqui, mas acho que os princípios não mudam, Renan. O princípio a gente é uma empresa de tecnologia brasileira, a gente conhece o brasileiro, a gente sabe que a gente tem que prestar um serviço cada vez melhor e mais, sabe, mais acessível. E o que está
na nossa mente aqui é a inovação, né? É sonhar grande, falar, olha, a gente consegue construir algo grande, a gente consegue usar tecnologia, inteligência artificial e continuar construindo algo proprietário brasileiro que leva mais comodidade para o nosso usuário final, com muita inovação. Então, essa é a nossa visão. Os competidores mostram que tem um mercado muito grande para crescer. Acho que eles ajudam a gente a expandir esse mercado também. E a parte do iFood é continuar inovando, crescendo e se desenvolvendo como uma empresa de tecnologia brasileira. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Mesmo a gente estando online, acho que foi muito interessante ter o ponto de vista de cada uma das duas plataformas que são tão centrais para o nosso dia a dia digital, né? E cada vez mais físico e digital. E eu também queria agradecer a audiência e dizer que agora a gente vai ter a palestra do Orkut Buyokokten, uma palestra imperdível aí. E muito obrigado, pessoal. Obrigada, Renan. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Até.